Assim nós chegamos ao nosso último tópico do nosso estudo, a urgência da escolha, né? E aí a compreensão que você precisa ter, né, como uma implicação dessa escolha é que não existe caminho neutro, não existe neutralidade. Se ouve muito as pessoas dizendo assim: quando eu tiver pertinho de morrer, né, no finalzinho da minha vida, eu vou aceitar Jesus como Salvador. Agora eu quero usufruir, eu quero viver, eu quero aproveitar a vida. E aí no final, lá para o final da minha vida, quando tiver velhinho, então eu faço a escolha por Jesus. Outras pessoas dizem assim: eu não estou preparado, né? No momento eu não estou preparado, não adianta eu ir e não viver a fé de verdade, né? Então eu não vou, não adianta, eu só vou quando eu estiver preparado, quando eu me preparar eu escolho Jesus. Agora, por enquanto eu tenho Deus no meu coração, né? É assim que as pessoas... O único problema que deve se ver é que não há tempo. Às vezes a gente não tem esse tempo para fazer essa escolha no final da vida ou quando estiver preparado. Daí o nosso último tópico, que é a reflexão dos dois tópicos anteriores, né, de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, trazer para você a, a importância, né, a urgência, né, de que você tome a decisão por Cristo hoje. E aqui eu quero levantar 3 pontos aqui para que a gente chega à nossa conclusão geral, né, dos 3 tópicos. O primeiro ponto aqui, entendendo da urgência dessa escolha, é que todos já estão em um dos dois caminhos. Então, assim, daí a ideia de que não há caminho neutro. Você está no caminho, ou você se encontra num caminho largo, espaçoso, né? E nós vimos isso, estudamos o que é o caminho largo, o caminho espaçoso, né? A porta larga, nós estudamos. Ou você está no caminho estreito, na porta estreita. Você entrou, ou você está seguindo um desses dois caminhos. Não existe, você não tem um terceiro caminho a seguir. Então, de acordo com os ensinamentos de Jesus, você está caminhando, está seguindo um desses dois caminhos, né? E o problema é que muitas vezes o caminho talvez que você esteja seguindo hoje, né, seja um caminho que leve você para a perdição eterna. Provérbios no capítulo 14, o versículo 12, ele diz assim: há caminhos que ao homem parece correto. Então, muitos caminhos, né, que existe aí, né, dentro do caminho da porta larga, muitos caminhos parece correto, parece ser o melhor caminho, parece ser a melhor decisão. No entanto, né, o texto aqui de Provérbios diz: mas o fim dele conduz à morte, né? E então você precisa ter essa compreensão, né, que você já se encontra no caminho. A pergunta é: caminho largo ou caminho estreito? E aí você precisa tomar a decisão se você se encontra no caminho largo, de ir para o caminho estreito. E nós vimos o que é o caminho estreito, o que é a porta estreita, né? Jesus Cristo, o Salvador. O outro ponto aqui ainda dentro da nossa temática, a urgência da escolha, é que a decisão por Cristo, ela é uma decisão pessoal, é você e Cristo, é você e Deus, e intransferível. Quer dizer, dentro da compreensão na doutrina católica, né, nós temos a missa de sétimo dia, missa de corpo presente, né? Existem orações pela aqueles que se foram, né? Compreendendo a ideia do purgatório. Também tem vídeo aqui no canal sobre o purgatório, então eu não vou aprofundar, né? Que é esse estado até chegar ao céu, né? É um momento intermediário ali de pagar pelos pecados que ainda restaram em vida, né? E aí as pessoas fazem missas, né, em prol daquela pessoa, né? E a ideia aqui é essa, é que após a morte não resta mais nada a fazer. Nós fizemos a leitura desse texto também, Hebreus 9, 27,
Então não há mais o que fazer. O que é para fazer em vida. Então a decisão por Cristo ou negar a Cristo, né? Todo mundo faz a escolha, ou nega ou confessa Cristo. Negar Cristo é virar as costas para ele, né? Independente de você dizer, não, mas eu não nego a Cristo, Jesus é o Senhor, mas você não quer seguir esse Senhor. Então você, automaticamente, você está virando as costas para Cristo. Então a decisão por Cristo é uma decisão pessoal, é você e ele, não há intermediário, não tem como transferir ou herdar a salvação de alguém, né? Ou a condenação, você herdar a condenação porque seu pai, vamos dizer, seguiu o caminho largo e teoricamente seguiu o caminho da condenação eterna, você também vai seguir. Não, vai depender de você, porque a decisão por Cristo é uma decisão pessoal e ela é intransferível. O profeta Ezequiel, no capítulo 18 e o versículo 20, ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Então a condenação é pessoal, é individual, né? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. Então a decisão é uma decisão pessoal. E Romanos, o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 14, quase no finalzinho da epístola, e o versículo 12, ele diz assim: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então todo mundo vai prestar conta de si a Deus, né? E aí dependendo das interpretações escatológicas, se você vai participar do tribunal de Cristo ou do grande trono branco, né? Para receber os galardões ou para receber a condenação eterna. E aí, ainda dentro, nosso terceiro ponto aqui, dentro do nosso último tópico, a urgência da escolha, né? Não há caminho neutro. Qual seria então o tempo para mim tomar essa decisão, né? Eu tenho que decidir por Cristo, pelo caminho estreito, pela porta estreita. Quando, né? Seria então o tempo ideal para mim tomar essa decisão? Você saberia dizer qual seria o tempo ideal? E aí a questão é agora. O tempo para tomar uma decisão por Cristo, né? É agora. A sua eternidade depende dessa escolha. Dá só um exemplo aqui, agora recentemente, aqui no final do ano, no último dia do ano, um jovem, ele vinha seguindo, né, para fazer a conexão da cidade. A cidade tem zona norte, zona sul, zona oeste, dividido por uma ponte. E esse jovem vinha na moto, né, seguindo o último dia do ano, o último dia, né, do ano. Acabamos de dar início a 2026, o último dia do ano, dia 31. E ele vai ali, o que acontece? No meio do caminho, ele entra num túnel, perde o controle da moto, bate, o capacete não estava bem afivelado, sai e ele morre. Então, daí a urgência, né? A urgência, eu quero que urgência você pense, paramédicos em cima de você, tentando ressuscitar você. A urgência, aquele jovem não sabia que morreria no último dia do ano, né? Não sabia, mas morreu. Jesus, no capítulo 14 de João, né, e o verso 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o tempo é agora. E Jesus, ele é esse caminho do qual ele conclama você para que entre, né? O caminho rumo à eternidade, um caminho estreito, né? Ele é a verdade. Existem muitas verdades conceituais, ideologias humanas, mas ele é a verdade no singular, não plurais de verdades ou até mesmo verdades relativas. Não existe verdade alguma, né? Mas cada um tem a sua verdade e ele é a vida. Só através de Jesus o homem chega à eternidade. Aos Hebreus, o texto aos Hebreus, no Hebreus capítulo 3, mais precisamente o verso 15, ele diz assim: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, dentro desse nosso último ponto, o tempo para a decisão é agora, né? E você ouvindo aqui que existem essas duas opções, a opção rumo à eternidade, o texto aqui de Mateus diz até assim, né? O caminho que conduz à perdição eterna, o caminho largo, a porta larga, e o caminho que conduz à vida, né, a porta estreita, né, e o caminho apertado, aqui na minha tradução Almeida
século 21. Então, ouvindo então que você tem que tomar uma decisão e que essa decisão deve ser por Cristo, Cristo vai ser o meio de você se conectar novamente com Deus, deixar de ser inimigo de Deus, passar a ser filho de Deus, não mais criatura de Deus e vivenciar uma vida eterna para com Deus, é entrando pelo caminho estreito, pela porta estreita, que é Jesus Cristo, né? Então não endureça o seu coração, não simplesmente ouça a palavra, mas no entanto não tenha dentro de você o desejo, né, de permitir que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo e te leve à regeneração, ao novo nascimento, para que você possa adentrar o reino de Deus. Não endureça o seu coração. E aqui nós vamos concluir da seguinte maneira, né, a nossa conclusão é: Jesus, ele chama você para que você entre pela porta estreita. Ele está te chamando hoje para que você adentre a porta estreita, né? Jesus não vai prometer para você, né, uma facilidade. Aceitar Jesus não garante que a sua vida vai ser uma vida de facilidade e a partir de agora você encontrou um gênio da lâmpada e tudo quanto você desejar, tudo quanto você deseja, tudo quanto você busca, agora vão tudo se concretizar na sua vida. Não é isso. Mas Jesus, ele garante a você a vida eterna, né? Em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, e o verso 33, assim: eu vos tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz, né? Ou para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão ter tribulações, mas não vos desanimeis, porque eu venci o mundo, né? Então, Jesus, ele venceu, né? A nossa vitória já foi conquistada não pelos nossos méritos, mas através dos méritos de Cristo, né? E nós temos essa paz, nós sabemos que a nossa paz hoje não depende mais de circunstâncias exteriores que possam nos advir, mas a nossa paz vem do Senhor, da garantia de que Ele estará conosco, de que Ele venceu o mundo, né? E aí também um outro ponto aqui dentro da nossa conclusão é que o caminho estreito, ele pode ter uma compreensão de ser um caminho solitário. Muitas vezes todas as pessoas nos abandonam pelo fato só de você ser um cristão, né, careta, chato, e muitas pessoas vão lhe abandonar, não vão querer estar ao seu lado, não vão querer seguir do seu lado, até mesmo vai haver dentro da sua família o abandono de familiares que não querem mais conviver junto a você, porque você é uma pessoa chata, você é uma pessoa, passou a ser alguém repulsivo na compreensão deles, né? Mas pode até ser que você possa pensar que o caminho, ele muitas vezes pode ser solitário, você e Deus, né? Situações, mas você precisa entender, né, que você não vai trilhar o caminho sozinho. No Evangelho de João ainda, o capítulo 14, o verso 16, diz assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, né? Então nós temos o Consolador ao nosso lado. Humanamente falando, muitas vezes todos podem nos abandonar, mas nós temos o Consolador ao nosso lado, caminhando conosco, né? E também Cristo caminha conosco, né? Mateus capítulo 28, verso 20, ele diz assim: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos tempos, ou até o final dos tempos, em algumas versões, né? Então Cristo está conosco, Cristo está lá, né, à direita do Pai. Ele é o nosso advogado, ele intercede ali por nós, né, ao Pai, a Deus, né, para que as coisas elas passem a se estabelecer em nossas vidas e que concedam graça diante dos obstáculos que nós venhamos a vivenciar, a viver, a passar, né? E aí o meu apelo a você aqui é: diante então, né, se você concluiu todo o estudo juntamente comigo, diante de você estão agora duas portas, e eu quero concluir dessa forma. Uma porta, né, uma porta é larga, né, é convidativa, mas a consequência de adentrar por essa porta é a morte, pois ela é mortal. A porta larga é uma porta convidativa, mas é uma porta mortal. E nós temos também outra porta, a porta estreita, né? Exigente, uma porta exigente, mas que leva à vida e que vai levar você à vida eterna, né? Jesus disse que ele era a porta, né? E aí agora, para finalizar, eu jogo para você agora, finalizo
o nosso estudo sobre Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Finalizo dessa forma. Agora cabe a você qual dessas duas portas você vai escolher para entrar. Qual desses dois caminhos você vai escolher para trilhar? O caminho amplo, que aos olhos parece um caminho maravilhoso, uma grande visão, uma grande liberdade, mas no final vai levar você a um penhasco, ou o caminho íngreme, subindo uma grande montanha até o seu topo, né, com muitas dificuldades, né, um caminho com vários obstáculos, mas no entanto, quando chegar até o topo, contemplar a beleza, contemplar a eternidade. Então, é esse o ensinamento que Jesus ele traz aqui em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Você precisa tomar a decisão. Só existe então dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Você precisa fazer a sua escolha, e essa escolha ela vai definir a sua eternidade. Assim nós vamos concluir mais esse estudo, né, sobre Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Na sequência, nós vamos começar a estudar, então, nosso próximo estudo vai ser sobre a queda de Davi. Vamos estudar esse texto, né, fazer uma breve introdução, como de costume, e vamos estudar todo o capítulo, né, do texto que vai retratar ali em Samuel, no texto de Samuel, que vai retratar, então, a queda de Davi, né? Então, eu recomendo que você, então, passe a nos seguir, se você não nos segue. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 27, será o nosso próximo estudo, a queda de Davi. Vamos dividir em várias partes e vamos seguir todo o capítulo estudando o que levou Davi a cair, quais as consequências, o que ele fez, atitudes, né? Como Deus no final, no último verso, vai enxergar o que ele fez, e futuramente, na sequência, nós vamos estudar então as consequências por causa dessa queda, por causa do que Davi fez. Nós vamos estudar as consequências sobre sua vida e sobre a sua família, e trazendo um alerta de que não se deve brincar com o pecado, né? Não se deve então levar uma vida de promiscuidade e quebrar as regras, teoricamente, fugir das doutrinas do qual o Senhor determinou, para a qual nós devemos andar, né? O caminho que nós devemos andar. Nós vamos enxergar isso a partir da vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então é isso. Se você não está seguindo, passa a seguir aqui, dependendo de onde você esteja assistindo, né? Se no YouTube, se inscreve no nosso canal. Se aqui no Instagram, também passa a nos seguir também, ou pelo Facebook da mesma forma. É isso, e até o próximo vídeo.